Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Vanessa, mediadora de redação do Polo do Jardim América. É muito bom estar aqui com você, é um prazer. E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma discussão de tema, analisar uma redação e pensar nos processos, né, nos passos que fizeram com que aquela redação fosse considerada uma redação nota 1000, uma redação exemplar, ok? Porque muitas vezes parece que uma redação, né, nota máxima é feita por um aluno que é também um aluno nota máxima, né? Aquele aluno que é absolutamente bom em tudo ou que estava absurdamente inspirado no dia da redação. E a gente precisa derrubar esse mito, não é, gente? Claro que por trás de um texto muito bonito existe um texto que é bem estruturado. Ok? Então, para começar, eu gostaria de relembrar alguns conceitos que vocês já viram em aulas anteriores. Então, por exemplo, esse daqui, quando a gente pensa na importância de analisar o tema, se você tiver ficado um pouco perdido com relação a esse tópico, peço inclusive para que você volte à semana 3, ok? Em que o mediador fez uma avaliação a respeito de uma interpretação de temas, né, denotativos. Então, isso é bem importante, porque uma leitura equivocada do tema pode fazer com que a sua redação de repente possa fugir ao tema ou tangenciar, e a gente já sabe que são coisas não agradáveis, né, para a nossa nota e, claro, para chegarmos onde a gente quer chegar. Como um segundo tópico, também queria que vocês lembrassem um pouquinho a respeito da necessidade de tirarmos as palavras-chave do tema, tá? Então, isso é muito importante justamente porque existem algumas palavras, a gente chama isso de expressões de comando que o Enem usa justamente para criar um percurso. Então, se no Enem de 2015 ou no Enem de 2016 ele usou persistência da violência contra a mulher ou caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, percebe que essas expressões elas modificam aqui o curso, né, o andamento da sua visão sobre o tema, certo? Então, é sempre pensar também na maneira com que a banca está tentando organizar essa frase, tema e esse caminho textual, certo? Isso também foi bastante discutido pelo mediador na semana 10 e na semana 11. Então, vale a pena você voltar para dar uma olhadinha aí nessa discussão, certo? Por último, né, só para a gente ficar aqui no mesmo entendimento, queria também lembrar com você a importância desse momento pré-textual. E esse momento pré-textual, ele de fato tem uma relevância muito grande, porque provavelmente já aconteceu com você, muitas vezes também já aconteceu comigo, né, de você de repente olhar um tema e falar, nossa, para esse tema eu tenho muita coisa para falar sobre ele. E aí você começa a escrever, 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 e quando chega, sei lá, no segundo parágrafo de argumentação, você já percebe que já não tem mais o que dizer. E é a hora que a gente começa a se repetir, as ideias começam a, né, fugir do nosso entendimento, e, claro, o texto também perde em organização. Então, o momento pré-textual é o momento de organização do texto. E isso foi também discutido por outro mediador no planejamento textual, lá na semana 4, certo? Então, tendo isso em vista, queria pensar com vocês aqui o tema sobre a questão da vacinação no Brasil, certo? Então, lembrem-se de que a gente vai fazer aqui uma análise bem dinâmica, então preciso da sua atenção, mas também vai ser uma análise que vai acontecer ao mesmo tempo em que a gente fizer a leitura, tá? Então, fiz a leitura do parágrafo, vamos analisar os procedimentos estruturais que podem ser considerados ok, tá? São bons procedimentos, boas estruturas, para que a gente tenha essa redação nota máxima, certo? Então, como é um tema muito relevante, um tema muito atual, para incitar aí essa discussão, trouxe a você essa charge, ok? Em que a gente tem uma menção à vacina contra a Covid, ok? Então, tem vacina contra a Covid? Pergunta o primeiro personagem. Alguém ali da área da saúde, provavelmente uma enfermeira, responde: ainda não, está em fase de testes. E aí, novamente ele pergunta: e para aqueles comentários ofensivos da internet? E ela responde: nesse caso, a vacina é leitura e educação. Ok? Então, notem que esse tema é muito relevante, é muito importante, e aqui ele já está trazendo uma discussão, né, necessária
já que o próprio direcionamento, lembra que a gente comentou sobre planejamento, palavra-chave, tá? Vai trazendo isso aí para nossa discussão. Olha aqui a questão, ok? Então, entenda a questão como uma problemática, como uma questão importante, um problema, certo? Uma situação, um panorama, uma visão que é nociva à sociedade, lembrando sempre que o Enem traz esses temas de temática e de abordagem sociais, ok? Então, para essa primeira análise, vamos partir da introdução, em que a gente lê o seguinte parágrafo. Segundo Schopenhauer, o sacrifício da saúde seria o maior erro a ser cometido pelo homem. Contrariando a linha de pensamento do filósofo, observa-se no Brasil atual um grande prejuízo à saúde coletiva e individual relacionado ao declínio da vacinação, devido à baixa adesão popular. Por isso, importa refletir não somente sobre os benefícios da imunização, mas também sobre a incompreensão de muitos brasileiros frente a essa relevância. Agora que você fez a leitura do parágrafo, vamos tentar aqui analisar a estrutura, o miolo, certo? Que está ali por trás daquela escrita. Então, o que a gente consegue perceber? Basicamente, 3 passos são percorridos pelo aluno. Então, nós temos uma imagem, e essa imagem inicial é uma referência a Schopenhauer. Então, né, ele tem aqui um método introdutório bem explícito, bem específico, né, a menção a Schopenhauer. Depois disso, né, a tentativa é de relacionar essa ideia, essa imagem, à frase tema. Então, ok? A relação com o tema aparece ali a partir do segundo período, a partir da segunda ideia, certo? O tema é geral, o tema aparece para todo mundo. A gente tem um tema, certo? Esse tema é feito por todos os candidatos daquele ano no respectivo Enem. Só que a tese é a sua ideia, é o seu posicionamento. Então, eu costumo dizer aos alunos que a partir da tese, realmente o texto é seu. Agora ele tem as suas marcas, tem os seus argumentos, tem as suas escolhas, certo? Então, a partir daqui, o aluno já demonstra aquilo que a gente chama de tese por recorte, tá? Ou tese por roteiro, certo? Que é aquele tipo de período em que ele já demonstra ali o caminho a ser perseguido, ou seja, ele fala sobre os benefícios da imunização e também sobre a incompreensão de parte dos brasileiros a respeito disso, certo? Como uma segunda ideia, vejam aqui que aparece a discussão a respeito, ok? E essa ideia aparece aqui a partir do primeiro parágrafo de argumentação, em que a gente vê o seguinte: em primeira análise, importa considerar a grande importância das campanhas de vacinação para combater doenças que assolam a humanidade. No ano de 1980, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a primeira doença erradicada mundialmente por meio da imunização, a varíola. Atrelado a isso, para diversas enfermidades de origem viral, como a poliomielite, o sarampo e a febre amarela, já existem vacinas que possibilitam sua contenção. Sob essa ótica, evidencia-se a necessidade da eficiência das campanhas de imunização para a prevenção e o combate a tais males, para que no futuro outras doenças como o coronavírus sejam erradicadas em escala global. Então, analisando aqui esse parágrafo, a gente nota um percurso, né, uma ideia a ser debatida por esse aluno, e isso faz menção justamente à importância das campanhas de vacinação, certo? Então, em primeiro lugar, aparece um tópico frasal em que a ideia base é justamente a eficiência, né, a necessidade das campanhas de vacinação, e como um desenvolvimento para comprovar isso, aparece inclusive uma menção a um discurso de autoridade, não é, que seria aqui a presença do OMS, que está falando a respeito da erradicação de uma doença por meio da vacinação. Então, notem como esse repertório aqui sociocultural, ele acaba sendo bastante produtivo no contexto, porque está comprovando a eficácia do processo de imunização e da vacinação, ok? Então, esse, inclusive, é um assunto que vai ser discutido na semana 25, daqui a pouquinho,
ok? A respeito do uso do repertório sociocultural, beleza? Então, vamos aqui dar uma olhada para o argumento 2, certo? Porque ele faz aqui uma discussão importante e interessante com relação ao primeiro parágrafo de argumentação. Dá uma olhada aqui como ele começa já por meio do conectivo. Veja, em contrapartida, torna-se essencial salientar o desconhecimento de muitos brasileiros acerca da importância da vacinação coletiva como um dos principais obstáculos relacionados ao êxito das campanhas de vacinação. Émile Durkheim, sociólogo francês, afirma que o fato social pode ser definido como valores e ideias que têm capacidade de exercer o controle social. Sob essa perspectiva, percebe-se no Brasil atual que princípios errôneos relacionados à imunização geram inseguranças à parte da população que desconhece o real funcionamento e importância das vacinas. Tal realidade, na prática, evidencia-se na grande adesão popular a movimentos antivacinas, baseados em notícias e informações falsas, sobretudo, sobretudo na internet, que dificulta, por fim, a adesão em massa às campanhas de vacinação. Então, está percebendo aqui que a visão que ele constrói é de, por um lado, né, uma ideia concessiva, apesar de a vacinação ser extremamente importante, a gente tem um obstáculo, que seria o desconhecimento de muitos brasileiros com relação a isso. Então, que características existem aqui nesse parágrafo? Bom, tópico frasal, continua, né, a estrutura básica, então ele apresenta ali em contrapartida e desenvolve, né, essa ideia inicial sobre o desconhecimento de muitos brasileiros e desenvolve essa ideia a partir também de um discurso, nesse caso, apontando para uma filosofia, para uma sociologia, que seria a questão do fato social, né, essa maneira coletiva de agir e pensar, certo? Então, se parte da sociedade age dessa forma e pensa dessa forma, o fato social do sociólogo Durkheim vai explicar que é criada uma maneira coletiva de agir e pensar. Então, por conta desse desconhecimento, muitas pessoas acabam também participando, ainda que indiretamente, desses movimentos anti-vacina, ok? Para concluir, existe aqui esse parágrafo e eu vou preferir ler com vocês logo a lógica, ok? A lógica do que ele usou, né, o procedimento, a ideia, para que fique mais dinâmico também, certo? Então, primeira parte do parágrafo, sempre é reafirmar a tese. Sei que às vezes, né, essa ideia de rapidamente concluir o texto faz com que a gente possa esquecer de reafirmar a tese, mas também faz parte da estrutura, ok? Então, ele começa reafirmando a tese, ou seja, portanto, confirma-se que, devido à importância da imunização coletiva, parágrafo 1 de argumentação, o declínio da vacinação, impulsionado pela desinformação popular foi tratado no parágrafo 2 de argumentação. Representa um grave entrave para a saúde pública no Brasil. Olha aqui o entrave. Tá vendo o problema? Tá vendo a ideia que ele apresentou como problemática ao longo dos argumentos e que era uma questão, tá lembrando da frase tema? Ok? A questão da vacinação. Então, tá tudo bem casado, tá tudo bem relacionado. Então, que elementos aparecem ali na intervenção? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Então, percebemos que todos os passos foram cumpridos. Temos o agente, que é o Ministério da Saúde. Bom, qual é a ação? O que vai ser feito pelo Ministério da Saúde? Vai ser justamente criar campanhas de conscientização a respeito da importância da vacinação. Note o seguinte, o primeiro parágrafo de argumentação, o D1, aparece como uma maneira de explicar, né, de comprovar a eficácia de campanhas de vacinação e da necessidade também, né, de que as pessoas se vacinem. Lembrem aí da referência à própria OMS e a questão da erradicação de uma doença que já matou muita gente.
Então, isso significa que, ainda que haja, assim, né, e seja importante uma imunização coletiva, o aluno vai defender que a desinformação popular é algo que precisa ser solucionado. E, bom, por meio de que ação, já que o agente já temos? A ação será por meio da criação de campanhas de conscientização a respeito da importância da vacinação. Então, esse é o que vai ser feito, né? Ocupa aquele papel do o que na proposta de intervenção. Bom, por meio de quê? Então, que maneira pode vir de modo a acrescentar essa ação? A partir da associação com núcleos universitários. Bom, muitas intervenções já são previstas dentro da própria universidade, mas a gente tem um problema de muitos saberes ficarem presos à questão docente, né, ao corpo estudantil, às pesquisas estudantis. Então, isso é ruim. Então, o aluno propõe aqui uma associação com núcleos universitários. Muitas propostas de intervenção conseguem alcançar a pontuação de 160, justamente porque fica faltando esse ponto importante que é o detalhamento. Então, que detalhamento é esse? Que informação a mais eu posso trazer para que essa proposta seja mais robusta, seja mais desenvolvida, mais detalhada? Bom, campanhas deverão contar com um conteúdo altamente informativo. Lembra que ele falou que a falta de conhecimento colaborava para o aumento do problema? Bom, com embasamento científico e de grande apelo midiático, sendo veiculada no meio televisivo e nas redes sociais. Então, agora ele traz um detalhamento, né, uma visão maior sobre o como isso vai acontecer. Com que finalidade? Com que objetivo? Qual é a ideia final, né, a ser alcançada a partir dessa intervenção? Diminuir o desconhecimento em relação à vacinação, certo? Então, esses passos que foram seguidos aqui, a gente consegue notar que levam a redação a uma nota máxima, sim, e fazem com que ela possa ter uma boa leitura e, claro, organização, né? Então, me despeço aqui trazendo uma frase importantíssima, principalmente nos dias de hoje, né, de quarentena, pandemia, nosso queridíssimo Paulo Freire, em que ele diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Obrigada pela participação, pela presença, por terem ficado até o final. Tchau, tchau.